Bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast do Arred, que está sendo gravado diretamente dos estúdios do Arredcast. O Arred, que você já sabe, tem como propósito conectar, promover e potencializar pessoas, ideias e negócios. Uma das formas da gente fazer isso é trazendo os nossos coworkers, as pessoas que estão envolvidas na nossa comunidade, para conversar aqui conosco, para vocês poderem conhecer mais sobre esses negócios. Quando a gente fala que aqui dentro do Arred tem um pouco de tudo, tem um pouco de tudo mesmo. Gente, hoje os nossos convidados vão trazer um assunto sensacional, tá? Que realmente, desde que a Andréia veio para cá, trazendo o pão nosso de cada dia, a gente está aprendendo muito mais. Então, eu quero dar as boas-vindas para os nossos convidados de hoje, que estão aqui para a gente falar sobre a revista O Pão Nosso de Cada Dia, que é... Olha só, gente, como que a gente tá famoso hoje. Estou recebendo aqui, estamos abençoados hoje. Meu convidado, o padre Antônio José de Almeida. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Padre. E a nossa Andréia Mantovani, que é nossa coworker, que tem a sala privativa aqui, onde ela faz todo esse gerenciamento da revista. Então, vamos conhecer os dois? Padre Almeida, e aí? Quem que é o senhor? Onde nasceu? Onde vive? Eu sou paulista, nasci numa cidadezinha perto de Catanduva, no estado de São Paulo. A cidade se chama Marapuama. Lá moram ainda alguns parentes, mas a minha família e outros parentes mudaram para o Paraná na década de 50. Então, a minha família mais próxima mora ainda em Colorado. Né? Colorado. E eu trabalhei vários anos aqui em algumas cidades da Diocese de Apucarana, e de 2004 para cá eu moro em Marialva. E como que foi essa escolha por esta... a gente fala tanto de carreira aqui, né, gente? Mas nesse caso é uma vocação. Então, como que foi essa vocação de ser padre? Como é que foi isso? Eu acho que surgiu muito cedo. Agora, o que eu me lembro que pode ter motivado mais assim proximamente, eu fazia um curso em Colorado, que se chamava na época curso de admissão, que era a passagem do antigo primário para o antigo ginásio, né? E lá em Colorado eu morava numa família e vieram os frades capuchinhos fazerem uma missão popular. Então, aquilo me encantou muito, né? Pregações... Quantos anos que o senhor tinha à época? Eu devia ter uns 11 por aí. Nossa, jovem. E aí eu voltei para casa dos meus pais, acho que era período de férias, algo assim. Aí eles foram fazer missão lá, né? E acho que isso me marcou mais. Então, começou assim quando eu era praticamente criança. Naquela época, normalmente era assim, as vocações eram muito jovens, né? Atualmente não, atualmente mudou o modelo, digamos, né? Quem entra para o seminário já tem o segundo grau, hoje em dia se chama... Ensino médio, né? Ensino médio, né? Pronto, e já entram com 17, 18, 20 anos, né? Mas eu entrei no seminário com 12 anos. E aí entrei para fazer o ginásio. Na época eu fiz um outro curso chamado Clássico. Isso foi em Assis, no estado de São Paulo. Aí eu fui fazer a filosofia em Curitiba, né, na atual PUC, né, na época ainda não tinha esse nome, era uma faculdade. E em 1969 eu fui estudar em Roma. Eu fiz a graduação em teologia lá, na Universidade Gregoriana. E aí voltei, 2 anos depois fui ordenado padre, trabalhei em Arapongas, e em 1982 voltei para Roma para fazer o mestrado e o doutorado. No ano que eu nasci. Na mesma... Oba, olha só. Vai fazer 40 anos esse ano, 40 anos, é isso mesmo. Exato. Então, mais ou menos a minha caminhada aí, né, em termos de igreja, foi essa aí, né? Linda trajetória. E que bom, e vocês já vão conhecer um pouco mais, que bom que o senhor dissemina tudo isso aqui, né? Muito na revista. Certo. E você, Andréia? Quem que é a Andréia? De onde veio? Por que tá morando aqui em Apucarana? Conta um pouquinho para nós. Então, eu me chamo Andréia Mantovani. Eu nasci aqui em Apucarana, fiquei até acho que 2002. Depois me mudei para Maringá, fiquei 20 anos lá
E agora nós retornamos para Apucarana, meu marido resolveu abrir um empreendimento, né? Aqui, e aí nós voltamos para Apucarana. E eu já trabalhei com o Padre Almeida, para o Padre Almeida, muitos anos atrás, acho que foi uns 8, 9 anos. Entre 1994, eu entrei aqui a trabalhar na Catedral. E eu saí em 2004, então 10 anos. 10 anos. Mas André, acho que entrou algum tempo depois de eu ter, né? Acho que foi uns 7, 8 anos. E aí, em 2002, que eu saí, me mudei para Maringá. E agora, voltando para Apucarana, voltamos de novo a trabalhar. Estamos juntos de novo. Olha lá, que trabalhando. Bom. Então, vamos entender, vamos conhecer essa revista. Eu estou vendo aqui que são vários autores, né? Então, 2, 4, 6, 9 autores encabeçados aí pelo Padre Almeida. E eu quero ouvir do senhor, eu quero conhecer primeiro, assim, como que surgiu a ideia para o projeto de uma revista? Como que foi? Olha, surgiu assim. Em 2004, eu fui para Marialva, né? E lá eu não assumi nenhuma paróquia. A minha irmã estava com câncer e eu fui e morei com ela durante 2 anos. Um ano depois, com ela, naquela família, né? Um ano depois que eu fui para lá, minha irmã faleceu. Ela tinha câncer, né? Um câncer no ovário, então isso foi muito rápido, um câncer muito agressivo, né? E enquanto eu morava com a minha irmã ainda, veio a ideia da revista. A ideia veio assim, eu olhava os folhetos litúrgicos que circulavam aí pelo Brasil, dizia, mas esses folhetos, não acho que deve ser assim, isso poderia mudar, né? Eles eram folhetos, na minha visão, né? Um pouco abstratos, universais. Então eu falei, a gente precisaria fazer algo diferente, né? Algo mais encarnado na realidade, algo que tivesse um conteúdo mais forte, mais sólido, né? Então a ideia foi essa. E aí eu comecei a fazer, né? Sozinho, totalmente sozinho. Então, eu me lembro que na casa da minha irmã, a minha mãe estava lá também, e às vezes ela passava pela sala onde eu estava digitando a revista, né? Falava, menino, o que você está fazendo aí? Descansa, não sai desse computador. E, de fato, eu não saía, porque a revista é uma revista litúrgica. A liturgia diária. A liturgia tem todo dia, né? Um ano tem 365 dias. A liturgia da Igreja Católica, ela tem um chamado ano A, que é quando a gente lê o Evangelho de Mateus, um ano B, que é quando a gente lê o Evangelho de Marcos, e o ano C, quando a gente lê o Evangelho de Lucas. Significa, então, que eu tinha que fazer a revista para mais de 1000 dias, para fornecer o material, né, para atender as pessoas, as comunidades e tal, durante 3 anos. Né? Eu fiz isso sozinho, né? Claro que tinha erros, faltavam fôlego. Coisas e tal, mas na época foi muito trabalho, né? E nós começamos com muito poucos números, né? A revista era também menor, quer dizer, não tinha todos os comentários. Ela é uma revista bem densa. Exato, agora ela é bem grande, né? Ela é bem grande. Começou muito mais simples, né? Mas ela foi evoluindo e tal, e nós chegamos já na edição 201, né? Setembro, eu acho que é o número 201, né? Ah, já tá pronta. Isso já, faz 17 anos. 17 anos? 17 anos. A gente faz a revista e nós temos assinantes no Brasil todo, em todos os estados, né? Às vezes são pouquíssimos assinantes, às vezes são mais, né? Acho que a concentração maior é São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas, Santa Catarina, Nordeste, Minas, né, algum estado do Nordeste. E a gente tem que enviar para os assinantes, de modo que ela chegue 2 meses antes deles usarem. Exato. Porque as equipes de liturgia, elas querem ter o material para dividir os trabalhos, para se preparar, etc. E a gente tem feito um esforço muito grande para conseguir esse objetivo, né? Às vezes não foi possível, né? Às vezes chegava muito cedo, mas agora nós estamos conseguindo chegar, né, André? Tá. A revista está conseguindo chegar 2 meses antes, né? E hoje ela é impressa onde? Ela é impressa em Curitiba. Curitiba. Desde o começo ela é impressa em Curitiba.
porque nós fizemos uma tomada de preços na época e a gráfica que oferecia o melhor preço, né, foi essa gráfica de Curitiba. Então, nós trabalhamos com a mesma gráfica desde o começo. Qual que é a tiragem dela hoje? Em torno de assinantes, acho que nós temos uns 11 mil e pouco por aí, né? Assinantes. Mas a gente imprime sempre mais, porque surgem novos assinantes, temos que mandar a revista também Às como vezes extravia publicidade. alguma coisa, tem extravia, que ter ali exato, o extra. E vocês, é um número muito significativo, pelo menos eu acho bem significativo, né? E vocês conseguem identificar um perfil desse público leitor? Quem são os principais assinantes da revista? A Andréia talvez saiba dizer melhor, né? Porque liga muito, tudo. Gente, liga muito padre aqui, viu? Tem muitas paróquias, a né? A maioria certamente são padres, né? Mas tem também bispos, tem religiosas, né? Leigos, leigas, o pessoal da equipe de liturgia, gente que trabalha com a catequese, né? Pessoas que se reúnem toda semana em grupos, né? Que a gente chama de grupos de vivência, outros lugares chamam grupos de reflexão, né? Então, esse pessoal aí é o nosso público. Eu tenho quase certeza que todos os bispos do Brasil e todos os padres conhecem a revista. Ah, sim. Né? A maioria. Tem acesso. Tem. Vou fazer uma pergunta aqui que até está fora da revista, mas foi uma curiosidade particular minha. O senhor tem ideia do número de padres que tem no Brasil hoje? Há mais de 20 mil agora, assim, um número exato eu não saberia dizer. Mas mais de 20 mil, né? Porque a gente mandou a revista para todas as paróquias do Brasil, como publicidade, né? Mandamos para todos os bispos, para eles conhecerem. E foi assim, foi também de boca a boca, né? As pessoas que assinavam, conheciam, informavam, passavam para frente, né? E deixa eu perguntar aqui, a gente conversa sempre quando os empresários vêm, os autônomos e tal, a gente tem sempre isso, né? Tem um sonho que motiva esse projeto, que foi o que aconteceu com o senhor, mas para que isso aconteça, para que a prática aconteça, tem aí os perrengues de vez em quando, né? Tem umas dificuldades, tem uns desafios, às vezes o calo dá uma apertada. Então eu queria saber isso. Onde que o senhor acha que o calo aperta às vezes? Qual que é a dificuldade que o senhor sente hoje para manter a revista ativa aí já por mais de 17 anos? Olha, um dos problemas é o tempo, porque quando começou eu fazia tudo sozinho, né? Mas a revista cresceu, o conteúdo, as partes da revista aumentaram, né? Então, aos poucos, nós fomos formando uma equipe, né? E participam dessa equipe várias pessoas, né? E sendo que a maioria, um bom número, é formado por pessoas voluntárias, então a gente não pode estabelecer um cronograma, dado, olha, você tem que entregar essa sua parte até tal dia, né? Então aí a coisa pode se espichar na hora de fazer a redação da revista, né? Então esse é um dos problemas, talvez o maior problema, porque a nossa equipe tem uma senhora de Mandaguari que, digamos, coloca os elementos básicos da revista. Aí vem para mim, eu faço uma revisão para ver o que está faltando, etc. Aí a revista vai para uma senhora em Brasília que faz uma nova revisão, uma revisão da parte gramatical, ortografia, etc. Né? Depois tem umas pessoas que ajudam na elaboração de alguns textos aqui dentro da revista. Basicamente são dois, um Frei Capuchinho ali que dá aula em Curitiba agora, né? E um leigo que é doutor em teologia aqui de Londrina, que também faz algumas das reflexões diárias, né? Então, aí tem algum padre que ajuda a fazer outra coisa e tal. Cada até um o final, no seu tempo, né? Chega a hora do diagramador, né?
Aí é uma das partes que atualmente mais demoram, porque o diagramador ele tem outro trabalho durante o dia, então ele só dispõe da noite para fazer. E atualmente não há muitos diagramadores, é difícil achar um diagramador. Nós tínhamos uma ótima diagramadora em Curitiba, com a qual eu tinha contato direto na época de finalizando a revista, mas isso acabou, né? Então, o tempo é um dos problemas que nós temos, né? Entendido. E deixa eu ouvir um pouquinho, então, André, porque para nós aqui é motivo de muito orgulho poder ver aqui no verso da revista escrito, né? Contatos e assinaturas, Rua René Camargo de Azambuja 91B, né? Aqui é o endereço do Arred Coworking. Escolhido a dedo. Então, quando a Andréia chegou aqui com essa necessidade, né? No começo mas será que a gente vai conseguir atender, né? Não, a minha demanda é de telefone, eu atendo assinantes da revista. A gente não entendeu muito bem no começo, depois ela trabalhando aqui, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa tua vivência diária, Andréia. Como que é atender os assinantes, né? Participar desse processo. E ela vende a revista, olha, padre, vou falar para o senhor, ela veste essa camisa, né? Ela é uma fã do trabalho, apaixonada, acredita pelo trabalho. Sou apaixonada pela revista. Conta um pouquinho aí do seu dia a dia. Então, meu dia a dia já começa com o celular, né? O WhatsApp e respondendo os clientes. Essas são as ligações que entram todos os dias. O movimento é grande, né? A revista se movimenta. Então, são praticamente, né, 11.500 assinantes de todos os lugares do Brasil. A revista, eu tenho assinantes que a revista chega de barquinho, lá no Amazonas. Por isso que a gente tem que enviar bem antes. Porque, às vezes, quando a revista chega lá, na comunidade indígena, para o pessoal que faz as atividades, e as religiosas também, o pessoal que prestam serviço, então, às vezes, nem chega a tempo. Né? Então, a gente passa o dia inteiro fazendo esse movimento, atendendo, revista às vezes que não chega a tempo, ou entra um mês, a revista às vezes não deu tempo de chegar, ou às vezes até, né, acontece de extraviar, mas é muito bom. E a gente atende leigos, bispos, as religiosas, e as idades são todas. Eu tenho cliente de 89 anos, né, que quando a revista às vezes atrasa um pouquinho, a filha já liga, porque cadê? Eu não quero, eu quero a revista, porque minha mãe faz estudo, ela utiliza essa revista até para ativar a mente, enfim, né? E temos até os jovens mesmo, então a gente tem uma faixa assim grande. Sim. Vou aproveitar essa tua resposta para fazer uma pergunta para o Padre Almeida, porque para entender isso, como que o senhor avalia hoje a participação dos jovens, né, na igreja? Como que o senhor tem acompanhado, né? São tantos anos aí acompanhando, então qual que é a sua leitura hoje? Olha, quando eu era padre novo, e antes de ser já, eu trabalhei com jovens, né? Aqui na diocese havia dois setores que trabalhavam com jovens. Um se chamava Movimento Jovem de Evangelização, então fazia encontros para despertar para a fé, para o evangelho, para a vida da igreja, etc. E outro setor se chamava SAGE, Serviço de Ação Jovem, que visava mais a inserção do jovem que tinha passado pelo momento, digamos, de conversão, né, na vida da sociedade. Então, naquela época, eu acho que os jovens participavam mais, né? A gente tinha muitos grupos, muitos encontros, etc., né? Hoje, eu acho que eles participam menos, né? Eu não sou pároco, mas eu observo lá em Marial, onde eu moro, e celebro também, que o pessoal que mais participa são adultos, né? Aí, digamos, na faixa de, não sei, 35, pra cima, 50, né? 60 anos, né? E os jovens são poucos, né? As crianças são um pouco mais, mas os jovens são poucos.
Então, não é que eles não tenham religião, que não tenham fé, mas existe, né? uma mudou, né? Mudou o perfil, né? Mudou o perfil. É porque a gente tem percebido isso, né? Alguns movimentos ou até novas propostas, né? Enfim, de espiritualidade. Sim. E a gente tem percebido um pouco isso, por isso que eu quis fazer a pergunta para ver essa visão do senhor. Eu queria entender assim, o que um leitor novo da revista O Pão Nosso de Cada Dia, então eu acabei de receber a revista, eu sou uma leitora nova, né? Como que o senhor me recomendaria esse uso? O que eu vou encontrar aqui? Como que essa revista vai me auxiliar, né, no meu dia a dia, das minhas orações? Manual do usuário. Certo. Olha, quando a pessoa recebe a revista pela primeira vez, ela faz isso, ela folheia, né? É o que eu estava fazendo aqui. Se eu estou, por exemplo, digamos que eu esteja presente, aí eu digo, olha, essa revista é uma revista diária, então você vai encontrar aqui os elementos que mudam na liturgia de cada dia, né? Então, pega, por exemplo, aqui, não sei, 1º de setembro, né? É uma quinta-feira, então tem aqui o comentário que dá o sentido da liturgia daquele dia, tem as orações e as leituras das missas, da missa própria daquele dia, né? Depois e aqui, por exemplo, padre, hoje é dia 20 de julho. Se eu comecei a revista, então eu vou lá para o meu dia 20, ou eu faria o dever de casa que ficou para trás? Não, uma coisa que eu faço, quando eu posso apresentar pessoalmente a revista, então eu levo para aquilo que você fez, eu levo para o dia. Né? Então eu falo, olha, pega, por exemplo, no dia 20 de setembro, né, que é hoje, e veja só, tem um comentário inicial, tem as orações da missa de hoje, tem as leituras da missa de hoje, tem as preces dos fiéis. A Igreja Católica, durante o ano, ela celebra mais ou menos uns 150 santos ao longo do ano todo, né? Alguns a gente celebra como chama festa, outros a gente celebra como memória e outros a gente celebra como memória facultativa, né? Por exemplo, hoje tem o santo da memória facultativa é um tal chamado Apolinário, que é bispo, morreu mártir, não é? Então, às vezes tem algum santo como hoje. E a parte que hoje não é mais, porque algumas entidades, de alguma maneira, copiaram o nosso modelo, né? Então, depois tem a parte mais interessante, que é a chamada semente na terra, porque é uma reflexão sobre o evangelho de cada dia. Então, por exemplo, eu não me lembro agora se... eu acho que setembro tem 31 dias, né? Então, vai ter 31 sementes na terra. 31 comentários ao evangelho, né? E são comentários substanciosos, né? Aqui eu me baseava no começo num biblista italiano, depois o Freildo e o teólogo leigo, né? Eles também fazem alguns desses comentários. E uma coisa diferente também que nós temos, para cada dia, eu pego os santos do dia, porque a Igreja Católica tem milhares e milhares de santos. Né? E tem a época que ele viveu aqui. Exatamente. Então, por exemplo, hoje tem um do Antigo Testamento, Elias, viveu no século IX a.C., tem uma tal de Marina de Antioquia, que viveu no ano 305, então, quando estavam terminando as perseguições do Império Romano, né? Tem um Lucano de Sabem, que viveu entre o IV e o V século, né? Tem um tal de Vulmar de Samber, que morreu em 710, tem Bernardo de Hildesheim, né, que viveu no século XII, né? E depois tem Testemunhas do Reino. O que são esses Testemunhas do Reino? São pessoas que se comprometeram de tal modo com Jesus, com o Evangelho, com a vida cristã, não é? Que eles se empenharam a fundo, não é? E aqui geralmente se empenharam a fundo na transformação da sociedade. E aí, por isso que o senhor traz o país isso, exatamente. Onde ele estava atuando. Exatamente. Por exemplo, hoje tem uma lembrança muito dramática, né? Na Guatemala, né? Numa cidade chamada Cojá,
houve um massacre e lá morreram 300 pessoas, certo? Eram cristãos, provavelmente engajados num trabalho social, né? Entre mulheres, idosos e crianças. Então, isso na Guatemala, em 1981. Então, aqui varia, mas todo dia tem os chamados testemunhas do rei. E a gente pega também fatos efemérides, não é? De cada dia do ano. Por exemplo, hoje aconteceu na Espanha, né, uma carta promulgada pelo rei que ordenou colocar em liberdade todos os índios vendidos como escravos na Península Ibérica, não é? Isso aconteceu em 1500. É uma mega pesquisa histórica. Exato. Hoje, por exemplo, independência da Colômbia, que aconteceu em 1810. E no dia 20 de setembro de 1969 chegaram os primeiros astronautas à Lua, certo? Então isso também é uma das coisas que a gente celebra hoje. Né? 20 de julho. 20 de julho. De julho. O senhor está com a revista de julho. Não, mas é hoje mesmo, falamos, tá certo. Estou com a de julho, sim. Agora, domingo, por exemplo, agora foi há poucos dias, deixa eu chegar lá, né? Nós celebramos o Dia da Preservação das Florestas, né? É um tema muito atual, ecologia, os problemas da Amazônia e tal, né? Então, isso são as efemérides, são datas que a sociedade também comemora nesses dias, né? Muito interessante, porque tem essa questão, né? Eu gosto muito, sou particularmente uma leitora mais fã do Antigo Testamento, porque justamente por toda a bagagem histórica que ele traz, eu acho incrível a gente conhecer, né, todos aqueles personagens que fizeram aquela história, eu acho fantástico. E trazer isso para a revista também é excelente. O trabalho de vocês é muito, muito legal mesmo. Muito obrigado. Se eu quero, então, Andréia, ser um assinante da revista O Pão Nosso de Cada Dia, como é que eu faço? Ela tem versão online? Ela vai ter. Nós estamos trabalhando já para colocar ela digitalmente, né? Mas hoje o pessoal tem a revista física, né? E, olha, pelo WhatsApp eu faço o cadastro, pelo telefone, nós temos o nosso site, nós temos também o e-mail, então é muito simples, tanto é que nós fizemos assim, no dia. E os dados é a coisa mais simples que tem, que é o nome, é o endereço para o correio estar entregando, o CPF, apenas isso, o telefone e o e-mail. Então é muito simples, é rapidinho, né? E a assinatura também é um preço super acessível. Super acessível. E são 12 assinaturas, são 12 revistas, né? Por um ano e sai apenas R$ 99,00. Então é um preço muito... Mas olha, São 12 revistas, em média 140, 150 páginas. Sim, então, se você multiplicar, isso vai dar 1.800 páginas. Um livro, digamos, de 100 páginas já vai custar R$40, R$50. Então, de fato, né, você considerando o volume da revista, é um preço muito acessível. Eu estava vendo aqui, tem os cânticos também, né, no final da revista. E os cânticos, eles são selecionados para cada mês por uma pessoa que foi daqui de Apucarana, o Adenor Leonardo Terra. Exatamente. Maestro. Ele que faz a seleção. Conhecemos muito ele. Vou fazer não vou falar que é uma promessa, né? Mas por a Andréia estar conectada aqui ao Arred, é muito fácil, na verdade, para nós fazer essa versão online da revista. Que legal. Se o diagramador de vocês, né, se o designer que faz essa diagramação mandar esse arquivo para nós, a gente consegue fazer uma versão que a gente chama de flipbook. O que é isso? Que legal. É a revista onde a pessoa vai só passando as páginas assim, e ela vai conseguir, ela pode aumentar a letra, pode diminuir a letra, pode ler no celular, ou, claro, no computador vai ficar muito mais confortável, porque
a tela é maior, né? Tal, Mas se esse rapaz aí que diagrama mandar aqui para nós, a partir do mês que vem já dá para ter a versão online da revista. Que legal, uma boa ideia. Aqui, o bom das conexões é isso, né, Pablo? A gente consegue ir aí ajustando. Quero pedir para o senhor aproveitar aqui, queria que o senhor deixasse uma mensagem para nós, no sentido de, além de todo esse trabalho aqui da revista, mas o que cada pessoa, o que cada ser humano deve buscar em termos da sua fé, em termos da sua religião, né, com toda a sabedoria que o senhor tem. Então, esse espaço aqui fica aberto para o senhor deixar uma mensagem aí para nós. Olha, eu acho que a primeira coisa que uma pessoa busca na vida, no fundo, né, às vezes nem raciocina, nem reflete muito sobre isso, é o sentido da própria vida, né? Quem que eu sou, de onde eu venho, o que eu estou fazendo aqui, para onde que eu vou, né? Existe só essa vida histórica, temporal, ou existe algo transcendente e tal? E, assim, do ponto de vista cristão, o mais importante que eu acho é o encontro da pessoa profundamente com Jesus, né? Então, uma experiência pessoal de Deus, né? Em Jesus, isso é a base de toda a vida cristã. É a partir daí, então, que entram os outros elementos, né? Então, eu acho que é isso, né? E a gente vive, aparentemente, muito preso aos horizontes curtos do dia a dia, né? Mas lá no fundo a gente tem essas perguntas maiores também, né? E nesse sentido, o encontro pessoal com Jesus é que pode mudar, né? O horizonte, as perguntas, as respostas de cada pessoa. E aqui tem um guia que pode nos ajudar bastante, né? Buscar essas respostas. Pode, sem dúvida. Pode trazer sim. reflexões. Exato. Né? No momento que cada um está consigo mesmo ali, na reflexão da oração diária. Até o Papa, acho que domingo, né? Na Europa é época de férias, né? Porque lá é o verão. Um calorão terrível, né? Gente até morrendo, né? E o Papa disse, olha, uma das coisas que vocês podem aproveitar durante as férias, porque as férias lá são mais ou menos coletivas, é para toda a população. Há uma certa organização e tal, mas são coletivas, né? É vocês pararem, tomarem um livro, ler, né? Porque é um período que é muito propício para isso, não só viajar, descansar e tal, mas também pegar um livro, ler, refletir, né? Se enriquecer dessa maneira, né? Muito bom. Andréia, deixa para nós aí de novo o contato, então, de quem se interessar por fazer a assinatura da revista, onde que pode procurar. Bom, primeiro, quem quiser já pode vir aqui, né? Exato, quem for daqui, né? Já pode vir aqui tomar um café com a gente, né? Vir fazer uma visita. E os nossos telefones, eles são 44, 9725, 2625. Esse telefone também é o WhatsApp. Andréia, né? Você poderia repetir o telefone? Vamos lá. Então, 44 99725 2625. Tá? E depois, se precisar, também temos o telefone aqui, né? Do Arred, que daí é o 43, é o 3047 0048. É isso aí. Liga aqui que a gente já vai te encaminhar para a Andréia para você assinar, porque realmente é um grande suplemento, viu? Esse Pão Nosso aqui é um grande suplemento, né? Diário. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Padre Almeida, pela visita do senhor aqui nos nossos estúdios, né? A Andréia. E se você também tem um negócio, um produto, um serviço que você quer divulgar, quer trazer, quer conversar conosco, conecte-se com o Arred Coworking, né? Venha ser Arred com a gente. Até o nosso próximo programa.